desvendar dos seus mistérios. O livro de Juízes é assim chamado porque a tradução da primeira palavra ali, Shofet ou Shopetim, é juízes. Na verdade, a tradução correta não é de juízes como nós conhecemos hoje. Então, os juízes, chamados juízes, era, na verdade, aquele libertador militar. Ele não tinha apenas uma função judicial, como nós conhecemos hoje com a palavra juízes. A palavra que determina a juiz como um magistrado, como uma pessoa de justiça, é Dan, como a tribo Dan, que quer dizer, então, juiz. Até nós vamos observar o seguinte, por exemplo, Daniel. Daniel tem o El no final, que quer dizer Senhor. E Daniel quer dizer o Senhor é o meu juiz, no sentido de magistrado. Aqui, Shofet, ou Sopetim, ou Sopetim, quer dizer um libertador militar, aquele que era usado, na verdade, como um líder militar. Ele era comum nas resoluções e de disputas. Então, no primeiro momento, ele era um libertador e depois ele administrava a justiça, ele governava. Então, nesse sentido, juízes aqui estão colocados estas pessoas. Nós vamos encontrar no livro de Juízes estes juízes que estão colocados aqui. O primeiro deles, Otniel, que é da tribo de Judá, e ele é contado aqui como o conquistador da cidade de Debir. Debir era então uma cidade que estava sendo dominada por alguns mesopotâmios do norte, ou também chamados de sírios, porque aquela região, né, vindo da Mesopotâmia, no sul da Mesopotâmia, habitavam os antigos sírios. Eude, da tribo de Benjamim, que mata o rei de Moabe, chamado Eglon. Sangar, que nós não sabemos de que tribo era, que mata 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Nós vamos ver o que é essa tal de aguilhada de bois. Depois nós vamos ter uma outra juíza, a única mulher, ela era juíza e profetisa, era Débora, da tribo de Efraim. E ela, junto com Baraque, batalhou contra Císera, que era o líder de um exército cananeu, de vários povos cananeus. Depois nós temos Gideão, que é bem conhecido, que era da tribo de Manassés. Ele derrota 135 mil midianitas, então era contra os midianitas, e no início, antes de fazer a batalha, ele derruba o altar de Baal, que estava próximo à sua casa. Depois nós temos Tola, da tribo de Isacar, que julga durante 23 anos e ele age contra os amonitas. Jair também julga durante vários anos, na verdade 22, contra os amonitas, que era da tribo de Manassés. Jefté, também conhecido, era da tribo de Manassés, derrota os amonitas também, e é este que faz um voto precipitado ao Senhor. Ibsã, que nós não temos certeza se ele era da tribo de Judá ou de Zebulon, ele julga durante 7 anos apenas e contra os filisteus.
Elon, que era da tribo de Zebulon, ele julga durante 10 anos contra os filisteus também. Abdom, da tribo de Efraim, ele julga durante 8 anos apenas e também contra os filisteus. E o último grande juiz famoso também, Sansão, que era da tribo de Dan, que combate os filisteus. A história mais conhecida de Sansão foi o engano perpetrado por Dalila, né, que foi a ruína, então, de Sansão. Aqui nós estamos vendo a localização no mapa daquela época dos juízes, desses juízes que nós falamos até agora. Então, aqui a Síria, que eu mencionei agora há pouco, Mar da Galileia, local das ações, das várias ações de Jesus, a Fenícia está aqui, e aqui a gente já começa com Sangar. Sangar é desta região. Elon um pouquinho mais para baixo, mais à direita Ibsam, e aqui Tola, bem embaixo aqui do Mar da Galileia. Abaixo deles, Gideão, Abdom, Débora, Eude. Sansão, aqui do lado da Filisteia, a Filisteia está aqui. Sansão, Otniel, já quase no finalzinho do território dos judeus, né, de Israel, ao lado do Mar Morto. Do outro lado do rio, o Rio Jordão está aqui. Do outro lado, nós vamos encontrar Jair, Jefté, e aqui nas terras, né, de Amon, aqui para baixo, Moabe e Edom. Então, guarda essa localização. Edom está aqui, Negueb está aqui, Moabe está para cá, Amon para o lado de cá. Aqui em cima, a Fenícia, aqui do ladinho, a Filisteia, e aqui a Síria. E aqui para cima, a Mesopotâmia. É interessante você guardar essas localizações, porque à medida que nós vamos contando a história, você já sabe onde isto tudo aconteceu. Naquela época, existiam algumas tribos ainda de cananeus ou cananitas. Então, nós vamos ver aqui, de baixo para cima agora, o Egito está aqui. O Egito não era uma tribo de lá. Aqui nós vamos encontrar os amalecitas, aqui embaixo os edomitas, os queneus. Aqui do ladinho, moabitas, sobe os amorritas, os amoritas, né? Os amorreus, os amonitas, depois os gergazitas. E lá em cima, os iviteus, os hititas, aqui os cananitas em geral, os hivitas, aqui os cananitas em geral, aqui os jebuseus, aqui os filisteus, aqui em cima estão os fenícios, né? Aqui os filisteus e aqui, de novo, os hititas. Então, esta era a principal distribuição. Estes eram os povos que, em conjunto, eram chamados cananeus ou cananitas. Às vezes a Bíblia fala de cananeus em geral, às vezes a Bíblia fala do nome específico da tribo que estava colocada num ou noutro lugar. Qual a razão para que a conquista da terra demorasse tanto? Nós vamos observar que, quando Josué entra na terra, ele vai conquistando regiões, cidades em cidades, divide a terra, entrega essa terra para cada uma das tribos e depois, com a chegada da idade, com as coisas mais acertadas e cada qual cuidando das suas áreas, da sua região, Josué morre. Mas nós vamos observar que a vontade de Deus, a determinação de Deus de conquista da terra não foi feita na
totalidade, ela foi incompleta. Por que isso foi incompleto? Quando nós lemos a Bíblia, principalmente no primeiro e segundo capítulos, nós vamos ver que existem algumas razões que estão colocadas ali. Uma das razões para que o povo de Israel não pudesse conquistar completamente a terra foi que os cananitas eram superiores em relação às armas e às fortificações. Eles já estavam colocados na terra, eles já tinham muralhas, cidades fortificadas e principalmente armas feitas de ferro, principalmente o carro de guerra, que era decisivo numa batalha. Então, eles não tinham espadas, eles não tinham escudos, eles não tinham carros de guerra, mas os cananitas tinham. E isso dificultava um pouco a guerra. Outra questão interessante que nós vamos observar aqui é que o povo de Deus começa, em vez de se lançar contra eles e dominar a terra conforme a ordem do Senhor, eles fizeram alianças. Né? Então, já no início, o próprio Josué já fez aliança com o primeiro povo que ele encontra, ele fez aliança sem perguntar para o Senhor o que devia ser feito. Eles acabam se casando, eles acabam misturando, eles acabam, então, em vez de fazer aquilo que Deus tinha determinado através da sua aliança, eles fizeram alianças com os habitantes da terra. E isso provocou uma série de pecados e de idolatria. Então a gente vai ver que toda vez que começa um novo juiz, eles estavam em idolatria e tinham sido atacados. Então o pecado de Israel fez com que eles não conseguissem dominar os cananitas. Uma outra questão que também é colocada na palavra de Deus é que Deus dá um teste de fidelidade para Israel. Se eles tinham fé suficiente, se eles eram fiéis a Deus, para que Deus pudesse estar com eles e proporcionar vitória. E o último tema, que também é citado no capítulo 2, é que o povo estava sendo treinado na arte da guerra, ou seja, o povo vindo de uma escravidão, ele tinha pouco contato com guerra, ele teve que se preparar durante o deserto, ele teve que se preparar nestas batalhas que estavam fazendo em Canaã. O que nós vamos observar de resumo máximo do livro dos Juízes é que havia um ciclo em relação ao comportamento do povo. Então, num primeiro momento, o povo estava apóstata, idólatra, desviado da lei, e como desviado da lei e separado de Deus, ele era assediado pelos inimigos. Ele sofria uma opressão. Deus mandava estes povos para oprimir o povo de Deus, para que eles deixassem o pecado e fossem atrás das regras, das leis do Senhor. Então, eles eram assediados. Quando eles percebiam que estavam sendo assediados, eles caíam em angústia, eles clamavam ajuda e Deus levantava um juiz, levantava um libertador que iria guerrear e fazer a salvação, a libertação do povo. Depois esse libertador morria, voltava ao mesmo comportamento, a mesma história de apostasia, novo assédio, nova opressão, mais angústia, mais clamor e novo libertador. E assim aconteceu em cada um dos 12 juízes que são aqui mencionados. Em que data esse livro foi escrito? Ou de que data esse livro se refere? Muito provavelmente ele foi escrito logo depois dos acontecimentos e
ele está abrangendo um período que às vezes ele é questionado pelos estudiosos. Alguns dizem que ele está contando a história que vai desde 1200, mais ou menos, antes de Cristo, até 1020 antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 180 anos. Outros dizem que não. Outros dizem que ele abrange um período de 350 anos, indo de 1375 até 1020, mais ou menos. Então, essa data de 1200 não é bem 1200, é um pouquinho anterior, é 1375. Nós não temos certeza disso, nós não sabemos qual das datas está correta. Por quê? Porque muita coisa ficou perdida na arqueologia, na história. Mas a maioria dos autores entende e aceita esta datação de 1200 até 1020. Por quê? Aqui nós temos, em 1230, mais ou menos, quando o povo entra em Canaã, através da liderança de Josué. Em 1200, mais ou menos, vem Otoniel. 1170 é a história de Eude, depois Sangar, 1150, Débora e Baraque, mais ou menos na época de 1125, Gideão em 1100, Abimeleque, que era descendente de Gideão, em 1080, Jefté, 1070, Sansão também 1070, e a batalha de 1 Samuel, que é contada em 1 Samuel 4, ela é de mais ou menos 1050, e logo em seguida, em 1020, vem a ascensão de Saul, sabendo-se que Samuel foi juiz, profeta e sacerdote. Ele teve os três cargos, os três ministérios em si. Você vai dizer, mas se eu somar todos eles, Jefté e Sansão ao mesmo tempo, é que muitos autores estudiosos entendem que estes juízes, eles não foram um atrás do outro e eles não abrangeram todo Israel. Às vezes era muito localizada a sua ação e às vezes acontecia ao mesmo tempo em lugares diferentes. Qual é a importância do livro? Por que nós estudamos Juízes? Uma das questões importantes em relação aos juízes é a questão política. E aqui aparece uma expressão que eu vou chamar a atenção dos amados, porque ela é muito importante nesta época, antes da instalação dos reinados, da monarquia. Antes de termos reis em Israel, antes de Saul, Davi, Salomão, etc., existia um modo de governo chamado anfictionia. Esse nome estranho quer dizer o seguinte, que as tribos elas se reuniam em assembleia e as decisões aconteciam em assembleia que era constituída por estas tribos unidas por um laço religioso. Todas as 12 tribos estavam reunidas com um laço religioso. Deus como Senhor, como sacerdote, como juiz, como rei, como tudo na vida deles, legislador, absolutamente tudo, a figura central era Deus. E existia um ponto focal, um ponto de reunião, que era o santuário. Esse santuário era central e ali acontecia o culto público. Esse culto que havia sido passado para Moisés e Moisés ensinou para o povo e era feito isto. Este santuário foi instalado num primeiro momento em Siquém, assim quando eles entraram na terra prometida, eles instalaram em Siquém. Depois esse santuário foi para Siló, depois ele vai para Betel e depois ele retorna a Siló. Isto tudo
antes da construção de um templo. Nós estamos falando aqui desse santuário que tinha como ponto focal, como centro, o tabernáculo, porque logo em seguida Salomão constrói o templo em Jerusalém, e ali Jerusalém fica sendo o centro das atenções do povo. A conquista, então, não foi completa, eles estavam à mercê dos povos que existiam ali, e estes povos estavam localizados onde? Nos vales e nas planícies. Por que isso? Porque era ali que os carros de guerra poderiam rodar. Nas montanhas, eles não conseguiam montar. Então, o povo de Deus acaba ficando nas montanhas, e os vales ficam dominados pelos povos cananeus. A partir do momento, nós vimos agora há pouco um quadro, e nós tivemos vários juízes em sequência lutando contra os filisteus. Até o último dos juízes, que foi Sansão. Na época de Samuel, foi logo na sequência, na época de Samuel, os filisteus ganhavam muitas guerras e eles estavam se expandindo para o lado do povo de Deus. E aí, quando os filisteus ameaçam Israel, é necessário, e eles pedem, é necessário então a monarquia, eles pedem por um rei, e Samuel, muito a contragosto, ele acaba ungindo Saul como rei. Na religião também existe uma importância grande no estudo dos juízes. Deus de Israel é visto como um Deus na história, um Deus que faz a história e um Deus que acompanha a história do povo. Ele não criou, deixou o povo largado em Canaã. Não, ele acompanha. Entretanto, o povo, a partir destas ligações com o povo de Canaã, ele acaba fazendo alguns rituais de prostituição cultural, que eram os cultos envolvendo prostituição. Essa prostituição acontecia não só em relação aos homens, como também em relação às mulheres. E as regras, as normas morais e religiosas de Israel não aceitavam isso. Então, a moral de Israel, as regras de Israel eram muito mais austeras, eram muito mais fechadas. Havia, então, uma fé maior numa figura que era Deus, o verdadeiro Senhor, Criador, protetor, o Deus da aliança, o Deus de Israel. E este povo, então, ele indo para Canaã, tendo uma moral mais elevada e mais austera, ele tinha a obrigação de ser um instrumento de julgamento divino sobre os cananitas, que eram idólatras. Então, havia esta ordem de destruição. E isto era profilática. Por que profilática? Para evitar que o povo caísse em idolatria. E como nós já falamos, isto não adiantou e o povo acabou caindo em idolatria. Moralmente, o povo também era diferente. Os padrões da aliança eram padrões muito mais superiores. Entretanto, o povo cananeu, ele debochava, fazia pouco caso, achincalhava o povo de Deus, exatamente porque a moral era diferente. Então, quando eu não posso ganhar, quando eu não posso vencer, quando eu não posso fazer qualquer coisa para te trazer para o meu lado errado, então eu começo a debochar da tua fé, da tua religião, da tua moral, do teu bom comportamento. Havia um declínio moral, político, religioso, e isto agora estaria se refletindo no próprio povo de Deus. Então, o povo de Deus, que
tinha sido levado para Canaã para ser o instrumento de julgamento de Deus em Canaã, agora pervertido, estava sendo julgado. E Deus vai usar qualquer pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. Então ele vai usar tanto para o bem de Israel, pessoas como, por exemplo, Sansão, que era uma pessoa de moral absurda. A gente vai ver a história dele. Você já conhece a história dele. E assim como ele vai usar os povos em redor de Israel para provocar, oprimir e fazer com que o povo se volte a Deus. Então, ele usa Balaão, ele usou a mula de Balaão, ele usará lá na frente Nabucodonosor, Ciro, ele usa quem ele quer, do momento que ele quer, porque tudo lhe pertence, ele é soberano. E aqui nós vamos ter uma lição máxima em relação a isto. Os libertadores eram falhos. Os libertadores não tinham um padrão de santidade que era exigido, que era demonstrado na lei, que era falado e pregado pelos profetas. Então, nós entendemos que existe apenas um libertador, um único libertador com padrão de santidade, eternidade, que é capaz de redimir, de libertar perfeitamente e de uma vez por todas toda a humanidade. E este libertador viria mais lá para frente, descendente de Davi, né? Lá no Novo Testamento começa-se a falar dele, aquele que foi alvo de muitas profecias. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, libertador. Então nós podemos resumir o livro em 4 grandes temas, em 4 grandes pontos. Deus é justo. Por quê? Porque a apostasia era seguida de advertência, edificação, era seguida de libertação. Isso por 12 vezes, porque foram 12 os juízes. Deus é soberano, porque ele usa tanto pessoas de um jeito como do outro, este povo, aquele povo, o povo de Deus, o povo que não é de Deus. Ele usa qualquer povo que esteja ali disponível, como um instrumento seu, como uma ferramenta para o ensino. Terceiro, Deus é magnânimo e cheio de graça. Por quê? Porque mesmo depois de pecando, idolatrando, se desviando, fazendo tudo que não devia fazer, o povo clamava e o Senhor ouvia. E ele mandava um libertador para libertar o povo da opressão. E o quarto e último, a importância da fé, porque foi através da fé que nós vamos ver revelada em vários destes juízes, que nós vamos ver o poder de Deus. Deus agindo com força, soberania e poder na vida do crente. E, finalmente, nós temos a divisão do livro. Os 21 capítulos do livro de Josué podem ser divididos em 3 partes. A da conquista incompleta de Canaã, que vai até o capítulo 2, verso 5. Israel e os seus juízes, que vai do 2:6 até o 16:31, falando dos 12 juízes, e os apêndices, trazendo algumas histórias que aconteceram mais ou menos naquela época, para nos auxiliar a entender esta época, que vai do capítulo 17 até o final do capítulo 21. Amém, amados? Bons estudos.